Greg Boy. Salve, André. Tudo bom? Gregório, vamos brindar? Vamos. Faz as honras aí. Então, nosso brinde hoje vai para uma turma músico-centrada muito bacana. Desde Paul Nordhoff, que é a raiz do que a gente começou aqui. Deixa que eu mostro. Paul Nordhoff, Clive Robbins, Helen Bonny. Aqui. Que começou uma outra linha de musicoterapia praticamente ao mesmo tempo que eles. Uhum. Depois, Gary Ansdell. Inglês. Colin Lee, inglês aqui. também. Uhum. Depois, Alan Turry. Rachel Verney, que é da Nordhoff Robbins, da Inglaterra. Kenneth Egan. A gente não falou ainda. Kenneth Egan. E aqui, esse aqui. Esse aqui. Esse é o Egan. Gregório Queiroz. Ah, esse aqui sou eu. E eu. E ali, está ali do lado. Nossa. Logo abaixo do Clive, não é? Estou abaixo do Paul. Do Paul. É verdade. Está sentado é o Paul, é verdade. E por que a gente está brindando, né, Greg? Esses dois aqui, esses três, sim, são a primeira geração músico-centrada. Sim. Esses aqui compõem a segunda geração. E esses aqui, entre outros, né? Sim. Mas nesse caso, nós dois somos dois pensadores atuais, né, da terceira geração. Sim. A gente compõe uma representação da terceira geração. Isso. E você deu pontapé inicial nessa terceira geração, né, André? Uhum. Então, tenho um brinde meu especial para você. Obrigado, querido. Por ter aberto esse caminho para mim e para tanta gente que está vindo junto. E um brinde para ti da minha parte, porque tu é um grande interlocutor, um baita parceiro de pensamento e que me ajuda a alicerçar, né? Tento, então, assim tento, André. No nosso cronograma, obrigado, Elizabeth. Vamos sintetizar os 4 casos clínicos rapidinho, para a gente se mover. O que a gente tem até agora, então? Nós já vamos repetir música, musicalidade, isso já está em outras lives. Mas vamos fazer uma síntese dos 4 casos clínicos e no que eles prioritariamente representaram. Sim. Ao nosso ver, a nossa proposta, não esqueçam desse gráfico. Edward representa uma conversa nossa sobre Music Child. Não esqueçam o Paul escutando o choro do Edward em Fá sustenido, indo encontrar, criando um ambiente músico emocional. Tudo isso é representado por Edward. No caso Audrey, é a Cinderella Condition. É quando a gente debate com mais profundidade. Oi, Renata. Renata é fono e musicoterapeuta Benelson. No caso Audrey, a gente aprofunda a Condition Child através da Cinderella Condition. Né? Ana traz o unfolding e o tema clínico. E traz a discussão de síntese versus análise. Repetindo, a síntese é quando, ao ver da Nordhoff Robbins e da Ansdell e Egan, não se tem uma provocação no conflito. Então, Ana representa, que foi a live da semana passada, síntese versus análise, tema clínico e unfolding. E Terry, além de tema clínico, representa o uso do Middle Eastern. A gente voltou a falar da importância de se conhecer música. Num exemplo
do uso de escala do Oriente Médio. O Terry é um grande exemplo, não de síntese, mas de análise. Não esqueçam ao ver do Ansdell, que é um Northrop Robbins moderno. E agora, Gregório, através um caso clínico depois do outro, a gente está convidando as pessoas a fazerem os conceitos andar. Sim. Porque, de novo, a gente já mostrou ao longo das lives que Music Child andou. Que Condition Child é mais ou menos explorada. E agora a gente entrou no outro tema, análise versus síntese. Então, Terry é um exemplo de análise, ele é provocado. E aqui, Gregório, e aí eu passo a bola para ti, é quando o Kernighan diz sobre o Terry, é bem definido na análise quando há uma crise, quando há um conflito, quando há crise e quando há o breakthrough. E aí, olha a diferença que eu fiz aqui para a gente até trazer para essa live, que é a live, sempre para quem está nos vendo pela primeira vez, sempre depois de um caso clínico, até porque é muito intenso, eu e o Gregório, a gente propõe uma live de assimilação. Não que não tenham conteúdos novos. Hoje a gente vai ter discussões novas. Mas a gente faz sempre uma síntese do conteúdo geral. Então, o Kernighan fala que casos como o Terry, eles têm um conflito, uma crise, um breakthrough. Tem uma passada, tem uma resolução, que é muito coerente com o que o Clive sempre falou, que é a criatividade, a música perpassa a Condition Child. E um exemplo, desde o início, sessão 6, começou a ter a pergunta existencial, que é o Where is Terry? E Terry, na sessão 16, diz Here. Ana, todo o processo vai se desenvolvendo sem uma provocação. Os temas clínicos vão acontecendo desde sempre, né? Desde sempre. Na sessão 13, que ela pede para tirar capacete, é uma cadeirante, para quem não viu, ela pede para sair da cadeira de rodas, ela pede para tirar o capacete e ela pede para tirar o casaco. Literalmente é o unfolding, né? É o unfolding. E aparece ali algo que eu e tu trouxemos na semana passada, que... Oi, Rita. Oi, Rita. Uma baita facilidade, que é muito... Nós vamos conversar depois sobre isso. Eu estou passando o bastão. Que é no aqui e agora de Ana, daqui a pouco estão rindo. E aí eles criam The Laughing Song. This is the Laughing Song. Essa é a canção da risada. Então não tem o intuito. O intuito é no escutar no aqui e agora. No aqui e agora, mas sem uma pressão nem para os terapeutas e nem para condition child do paciente. Não escutam o conflito no sentido de fazer essa provocação, né? Sim. Aí vem a discussão, e daí agora a gente vai andar, vem a discussão do Ansdell sobre se seria, quando é síntese, não é análise, se seria menos psicoterapêutico. Eu acho que lá na frente a gente está estimando mais ou menos entre 18 e 20 lives, esse ciclo meu e do Gregório aqui no Insta. Depois eu não sei, Gregório, o que vai ser. Um projeto de livro, né? Sim. Mas a gente está estimando mais ou menos de 18 a 20 lives. E agora a gente vai passar dessa síntese. Repito, se tiverem dúvida, escrevam para o nosso inbox, tanto o meu quanto o do Gregório, no Insta ou no Face. Mas agora a gente passa, então, para... E não à toa a gente convidou todos esses caras para o músico centramento. Ou seja, quem está mais de mão dada com Zucker Kandel, com a filosofia ou Steiner,
com a filosofia que a gente vem trazendo até agora. Quer falar? Quero comentar algumas coisas, André. Os 4 casos clínicos são da primeira geração, primeiríssima geração, Paul e Clive. Já com comentários da segunda geração, especialmente do Egan, né, que a gente utilizou o livro dele a respeito de Anna, Terry e Audrey. E todas essas figuras, essas pessoas da foto, André, todas elas, de uma maneira ou outra, lidam com os conceitos musicais do Zuckerkandel. Começando do Paul Nordhoff e da Helen Bonney, sobre quem a gente comentou pouco nas lives, né? Mas que, de uma certa maneira, e independentes, ela foi muito parceira do Zuckerkandel, tanto quanto Paul Nordhoff foi. Né? E agora está aqui a terceira geração, já comentando não só essa obra inicial, como hoje comentando sobre músico-centramento, que já começa... É uma inversão engraçada, né? Você escreveu um livro, Musicoterapia Músico-Centrada. Antes, foi o primeiro que teve esse título. Alguém da terceira geração. Egan, poucos anos depois, publicou o livro dele com o mesmo título, ele da segunda geração. Quer dizer, o músico-centramento eu situaria entre a segunda e a terceira geração, mais do que nesses pioneiríssimos, né? Mas acho que muito mais a terceira geração. Talvez o Egan consiga pôr esse pé, ele seja da segunda geração e se, digamos, se adiante para a terceira. Aliás, o Wensdale e o Colin também. Né? Então, essa coisa da terceira geração é uma coisa cronológica, mas em termos de pensamento, tem uma flutuação do músico-centramento entre essas duas gerações. Às vezes dando o nome claramente, às vezes não. Então, queria comentar um pouquinho isso, só para situar, acho que para nós mesmos. Eu gosto disso que tu está trazendo, da flutuação, né? Porque essa primeira geração vê se fecha com o que tu está trazendo. Ela praticou, né, Gregório? Sim. Helen Bonney, Paul, principalmente Helen Bonney e Paul Nordhoff, eles vêm da música. Para quem não sabe, Helen Bonney era violinista. De orquestra. De orquestra. Ela tem uma experiência muito significativa com música, e toda a pesquisa dela, de uma forma muito contemporânea a Paul e Clive, e paralela, foi indo tocar, indo fazer as pessoas entrarem na música. É muito significativo esses três, por isso que eu coloquei no meio do slide. Sim. E eu concordo contigo, e é bacana para as pessoas que estão assistindo essa live. Desse meio aqui, a coisa se espalhou. Porque eu sou a terceira geração, extremamente inquieto na década de 90, eu realmente não aceitei música no meio. Música como ferramenta, tudo isso a gente lia. Música como intermediária, eu não aceitei. Eu não era um psicólogo que tocava violão. Aí eu entendo música intermediária. Eu estou com um paciente resistente. Aí a gente pode usar recursos sonoros, eu posso tocar, nós podemos usar canções. E aí esse paciente, eu começo a facilitar a externalização de conteúdos desse meu paciente. Mas por que isso é musicoterapia? Por que isso não é psicologia? E eu escutava, eu repito, nos congressos latino-americanos sobre La Madre e el Bebé. La Madre e el Bebé. E eu me perguntava onde é que está a música. Porque se é só sobre La Madre e el Bebé, repito, todos nós temos que fazer, argentinos, uruguaios, colombianos, brasileiros, uma graduação, porque aí é ético. Vamos fazer uma graduação em psicologia, e a gente faz uma especialização da psicologia
em musicoterapia. Porque eu conheço, tu deve conhecer também psicólogos que tocam muito bem violão, guitarra e piano, mas não faz deles musicoterapeutas. Não. Então eu acho que tu tem razão na flutuação. Talvez uma pessoa como eu, mais esfomeada por encontrar uma identidade, e eu encontrei no nascimento da musicoterapia músico-centrada como abordagem, sem dúvida, sem dúvida. E acho que tu também. Sim, com toda certeza, André. Com toda certeza. E uma notícia boa para as pessoas aqui. Estamos namorando com uma universidade, a gente não pode abrir muito ainda, mas deveremos ter, não muito a longo prazo, uma formação para musicoterapeutas em musicoterapia músico-centrada no Brasil. Vai ser a primeira do mundo em musicoterapia músico-centrada. Gregório, parte da equipe, Juliana Carvalho, Marina Freire, Carolina Veloso, Thiago Levis. Então vai ter muita música e muita música sendo experienciada. Isso é fundamental, porque a gente está batendo nessa tecla nessas lives. Repito, um psicanalista não se torna psicanalista porque ele quer. E nem porque ele leu toda a obra de Freud. Ninguém é psicanalista porque lê Freud. Tu é psicanalista porque tu internaliza a psicanálise, tu recebe a psicanálise, tu percebe, tu degusta, tu entende, e aí tu pode psicanalizar outros. Então eu acho que tu tem razão, E eu quero trazer algo, Gregório, agora já é conteúdo aqui mais formal. Esse livro aqui eu recomendo. É uma série de conversas, são Conversations, entre o Gary Ansdell e a Rachel Verney. É muito legal, muito legal. Gary Ansdell e Rachel Verney. Os dois são musicoterapeutas britânicos, Northrop Robbins. A gente mencionou um pouco o Ansdell quando a gente trouxe o caso Ana. E eles fizeram esse livro chamado Conversações. Vamos conversar. Decidiram gravar e redigiram, né? Sem pretensões, é muito bonito. Eles dizem, não é pretensão de discursar sobre teorias da Northrop Robbins, sobre uma verdade. É o nosso caminho, meu e da Rachel. E a gente quer dividir. Tem aí somados, eles riem, 50 anos de experiência. Gregório, é um pouco o que eu e tu estamos fazendo, né? Pois é. Mais um pouquinho, somando, a gente chega nos 50, André. Falta pouquinho. Não, a gente está com 20 anos juntos, né? Isso aí. Mas algo bonito, um pouco eu dividi com o Gregório nesse livro. Eles citam o Bruxa. O Bruxa, para quem não sabe, é um grande sistematizador. O Bruxa, ele se é para falar sobre música, sobre improvisação, ele vai lá, vai ver improvisação em JM, improvisação em musicoterapia comportamental, improvisação em Northrop Robbins e assim por diante. Ele é um baita sistematizador, é um baita professor. Mas olha como a gente faz uma associação com a tua análise anterior, Gregório. Sim. Bruxa, citado por Rachel e Ansdell. Ouçam com calma, eu vou devagarinho. Esse lugar, o da improvisação, é onde terapeuta e cliente irão literalmente, abre aspas, viver suas experiências juntos. Eu, quando estudo, eu ponho num slide de PowerPoint e não vou embora. Eu fecho o livro, leio, releio, penso, porque me bateu estranho. Por que me bateu estranho? Porque dentro de um livro absolutamente de uma prática de 50 anos conjunta músico-centrada, o Bruxa, que eu admiro imensamente, não coloca no território da improvisação quem? A música. Nessa frase, eu repito, nesse lugar, o da improvisação, é onde terapeuta e cliente irão literalmente viver
suas experiências juntos. Não, eu e o Gregório, e me corrige se eu estiver errado aqui, eu e o Gregório, via Zucker-Kendall, via Steiner e via Paul Nordorf, a gente refraseia. Nesse lugar é onde terapeuta, cliente e música vivem suas experiências juntos. A música, pelo amor de nós, todos esses vivem a experiência juntos. Porque se não for assim, desculpe, bruxa, não é músico centrado. Se não for assim, de novo, desculpe, é o psicólogo que toca violão. Porque o psicólogo que toca violão diria isso. Eu toco violão para abrir um território de segurança, pode até usar o termo bonito, de musicalidade, de criatividade, para que eu e o meu paciente vivamos uma experiência juntos. É um psicólogo. Não é de novo, André da década de 90, mas então eu tenho que ser psicólogo. Ok? Sim. E agora vem o Wensdel, é dos praticantes músicos centrados, dos mais radicais, que inclusive fala que Ana deixa de ser psicoterapia porque ela é um trabalho sintético. Ele é radical. Agora vem algo que eu tinha te perguntado antes, Gregório. Então, os dois conversando, isso é muito importante. O que caracteriza, ao teu ver, Rachel? O que caracteriza ser um músico-terapeuta Nordorf Robbins? Aqui está o pensamento. O que abordar... para vocês saberem, a Rachel Verney é a única sobrevivente que foi supervisionada ainda pelo Paul Nordorf. Então é bonito, porque se nós tivermos tempo, eu volto para isso, porque é bacana. O Wensdel pergunta, o que o Paul te ensinou? É muito legal, porque me parecia assim, um pouco eu e o Gregório, se nós tivéssemos conhecido o Paul. Ele teria nos ensinado muito do que ela falou, que ele a ensinou. Então vamos lá, tu travou um pouquinho, Gregório, eu vou para o que eles pensaram. Já voltei. A abordagem Nordorf Robbins ensina ao músico-terapeuta manter agora é bonito, entre aspas, atitude improvisacional ao musicing, mesmo quando o repertório está sendo utilizado. Ou seja, vamos lá, se o método de musicoterapia utilizado não é o improvisacional, ou seja, é o recreativo, Gregório é meu paciente e me pede para cantar Sina do Djavan. E a gente está cantando, está tocando, mesmo recriando, a minha atitude, ela é improvisacional. Eu diria, Gregório, que a gente pode ampliar, que a atitude improvisacional, é uma característica do músico-terapeuta Nordorf Robbins e do músico-terapeuta músico-centrado. Mas eu não diria que é do músico-terapeuta também praticante de musicoterapia músico-centrada, de IM, que vai usar prioritariamente o receptivo. Sim. Mas a gente não pode, tem que ter cuidado. A gente não pode dizer que DIM não é músico-centrado. Talvez a característica do terapeuta DIM não seja atitude improvisacional. E isso eu totalmente reconheço em mim. Eu estou sempre pronto para improvisação, para criação, no aqui e agora. Sempre. Seja via qualquer método de musicoterapia. Quer falar alguma coisa? Não, pode ir tocando aí, André. Tá. Antes depois. A gente está fechando meia hora, então agora eu acho que é intuitivo. Essa é uma discussão.
A Lisley está perguntando se seria intuitivo, mas com base teórica. Lisley, bacana essa pergunta, porque nós vamos entrar lá na frente. Eu acho que o Gregório ainda não pensou tanto nisso. Publiquei um artigo na Revista Brasileira. Eu não acredito. Eu acredito em intuição para algumas coisas. Na clínica, eu não acho que o fenômeno se chama intuição, e sim contra-transferência. Então, aí eu fui pesquisar. A intuição era usada como termo pelo início da psicanálise. Era intuição, ok? Depois se deu o nome de contra-transferência, e uma das primeiras informações ao psicanalista: evita o sentimento contra-transferencial, porque ele pode contaminar. Atualmente, a psicanálise moderna escuta a contra-transferência, porque ela está falando sobre o paciente. Ela está falando sobre justamente a transferência. Então, é conteúdo do paciente que o terapeuta processa e volta de uma forma contra-transferencial. Bom, eu quero mostrar para vocês, então, bem rapidinho, porque deu um impacto nas redes, o texto que eu li, Gregório. Muita gente comentou da emoção. Sim, eu próprio comentei, André. E realmente eu quis ler porque é um grande exemplo de musicocentrividade, eu vou colocar assim. Eu não sei se vai falar isso trazendo o Kenegan, mas o Kenegan usa um termo chamado music-centeredness, um tipo de adjetivo ao músico-centramento. Então é legal, porque a gente está falando aqui de várias práticas e agora de uma teoria músico-centrada, ou seja, somos vários praticantes músico-centrados, pensando e agindo de forma sutilmente diferente. Então pode ter níveis de musicocentrividade ou músico-centramento. Tá? Colin Lee é um baita exemplo, ao meu ver, de um grande pianista, é um músico terapeuta, como são Verne e Ansdell. Tem outros musicoterapeutas, Nordorf Robbins, que não têm tanta habilidade musical, ok? Esses que a gente mencionou aqui não têm dificuldade com música. Então, o Colin Lee é pianista e foi trabalhar com adultos. E é bacana porque vocês vão ter um parâmetro agora de um trabalho de um terapeuta Nordorf Robbins com adulto. Ele não tinha trabalhado perto da morte, mas ele conseguiu uma verba para pesquisar e ele conseguiu aplicar a pesquisa num lugar chamado London Lighthouse. E uma casa que trabalhava muito bem com sujeitos, com adultos, com AIDS. Num tempo, final da década de 80, onde ainda o Cazuza morreu em 90, onde ainda se morria de AIDS. Com frequência, né? Tu tinha AIDS, tu morria. Sim. E o Colin Lee, e um detalhe muito importante que não está nesse livro, mas depois ele publicou, e por isso que é relevante aqui. O Colin Lee é um musicoterapeuta homossexual. Uma experiência agora, de novo, Lisley, bem importante, bem sutil. O Colin Lee, no texto que ele falou, como é que é ser musicoterapeuta gay? Um texto assim, por que é relevante isso? No caso do Colin Lee, sim. E ele menciona isso. Quando ele começou a trabalhar com pessoas com AIDS, algumas delas homossexuais, ele cruzava em bares. Porque a comunidade em Londres não é uma comunidade tão vasta como em várias cidades, então daqui a pouco ele se via ou cruzando ou atendendo pessoas que ele conhecia. Porque é uma comunidade. Então ele trouxe isso como muito desafiador. Voltando para Francis. Francis também, vale a pena, gente, esse livro. Music at the Edge, que é música no final. Eu estudei esse caso clínico de 33 sessões, um verão sozinho. Uma leitura muito solitária e que eu pensei, porque tamanha vitalidade da música que vocês vão ouvir, vai ser Disney. Vai ser Disney. Vão viver para sempre, entende?
Só que o Colin Lee, aí eu vou lendo, e aí o Francis morre. E eu me lembro de ser impactante para mim isso. Mas um homem com AIDS, no final da década de 80, era esperado, não tinha remédio ainda. Mas era tamanha a vitalidade da improvisação que eu me contaminei, eu só percebi vida. Então, vocês vão ver agora uma parte da sessão 8, não, a sessão 8 inteira, onde, ao ver do Colin Lee e do Francis também, ele começou a abrir o unfolding. O unfolding, pensem nas crianças que vocês já conheceram conosco. O unfolding em termos de possibilidade de expressão. Ouçam o piano do Francis. É só o Francis tocando. E depois a gente vai assistir a sessão 33, que é a última sessão do Francis. Percebam a vida disso. Muita densidade, força, expressão. Os pequenos temas. Eu nunca na minha vida tive um paciente músico como Francis, nunca. Então também tem aí um grande desafio nesse livro, que quando a gente estuda, a gente encontra, como é que é para a tua musicalidade encontrar na tua carreira, na tua vida, né, André? O André Meneguzzi é da minha equipe, do Centro Gaúcho, e é pianista como o Thiago, é desafiador, né? Desafiador. Como é que entra o teu piano, André? Nesse piano do Francis, cheio de densidade, de expressão de nota. Muitas vezes, a opção do Colin Lee era o Francis solo. Francis solo. Né? Sessão 33. Era a última sessão, ambos sabiam. Dada a fragilidade da saúde do Francis, seria a última sessão dele. Escutem a música agora. Na verdade, a música tem 7 minutos e 20, o fragmento que foi apresentado, mas eu vou mostrar para vocês os últimos 2 minutos pelo nosso tempo. São oitavas que vão pouco a pouco se diluindo num pulso. De oitava passa a ser uma nota pulsante só, até que essa nota vai embora.
Só o Francis no piano. Só uma nota. Eu não sei o coração de vocês. Lisley, a contra-transferência. O meu coração está pulsando bem forte. Eu tô com a voz, eu tenho que respirar um pouquinho agora para ler o que eu vou ler. Eu tô com o meu coração batendo forte. O Francis diz para o Colin Lee, essa música improvisada me fez revisar os sentidos e valores dos sentimentos. Me deixou mais seguro para eu poder deixar a vida. Me lembrou uma habilidade da alma. Obrigado por ter estado aqui. Eu quero dar um nome para essa improvisação. Para Colin. Que isso? E aí ele diz, para finalizar, o Francis, o Colin diz, obrigado por dividir, por compartilhar. Muito pouca verbalização do Colin Lee, muito pouca interpretação do piano em si, estiveram juntos. E ele termina dizendo, o Francis, eu tô muito satisfeito de ter chegado até aqui. Foi uma luta. E o Colin escreve, foi a última música tocada por Francis. Daí ele faleceu. Então, é um adulto, é uma outra maneira. Mostramos só o momento do Francis muito vivo ainda, né? Sessão 8, e esse final, que é a sessão 33 do processo, onde ele se despede. E a postura, ao meu ver, Lisley, contra-transferencial, meu coração estava palpitando, estou melhor agora, mas palpitando, com vida até o fim. Isso aí. E seguro para ir embora, satisfeito para ir embora, com vida para morrer. Não entendi o nome da improvisação. O Francis diz para o terapeuta dele, eles estão processando verbalmente, né, no final, e ele diz, eu gostaria de dar um nome para essa improvisação. Para Colin. For Colin. O nome é para o terapeuta, o nome do terapeuta, para ti, para o Colin. É a última música da vida do Francis. Gregório. Sim. Algum comentário? Alguém poderia perguntar, vocês ficam falando da música do terapeuta com o paciente, a música ocupando o terceiro polo. Como que aí está só o paciente fazendo música? Isso não quebra o triângulo?
isso não se torna uma música autorreferencial ou feita para si? Ou, no caso do Paul Nordhoff com Indo, que é um paciente que a gente não apresentou, tem um trecho de sessão que é só o Paul Nordhoff tocando ao piano e o Indo escutando. A situação inversa, mas a mesma. Né? Só um da parelha, terapeuta-paciente, está fazendo música. Isso não quebra a questão da interação dos três polos? Obviamente que não. Inclusive, a dedicatória, for calling, diz isso. Não, era uma relação a três. Mesmo que só o paciente toque, faça música. Mesmo que só o terapeuta faça música. Nessa altura da relação terapêutica deles, do vínculo, ninguém ia fazer música para si mesmo ali, ignorando o outro. Quer dizer, não faz sentido. Então, é essa pequena formalidade que alguém poderia dizer, puxa, mas ele está fazendo música sozinho. Não, não, não. Ele está fazendo música dentro do campo terapêutico. Como a gente usou a expressão campo musical, onde se dá a musicoterapia, sim, existe um campo terapêutico. Isso ocorre na psicologia também, por palavras. Né? Mas vamos um pouquinho mais longe. Eu ia numa conversa com a nossa colega Elvira Alves, de Goiânia. Ela trabalha em um hospital, assim como a Juliana Carvalho. E a gente conversando o seguinte, é importante as pessoas ouvirem isso, porque eu acho que a tua colocação é muito boa. Às vezes, a Elvira se percebe muito musicoterapeuta, músico-centrada. Eu não sei se ela está aqui hoje. E aí ela me dizendo, André, se de repente numa equipe eu sou a convocada para ir dar uma informação para a família de um paciente, quando eu vou dar informação, tanto eu poderia dar informação como um TO, como um médico, como uma psicóloga, eu vou lá, eu posso ir lá. Em nenhum segundo eu deixo de ser musicoterapeuta. E em nenhum segundo eu deixo de ser musicoterapeuta, músico-centrada. Então as pessoas... Eu recebi muita crítica, Gregório, e tu sabe disso, Sim. No lançamento do livro e da proposta. Mas então o musicoterapeuta, músico-centrado não fala? Não, a gente só toca. Exatamente. A gente só toca. Ou então a gente impõe para o paciente sempre que toque. Isso é absurdo, né? Então, eu acho que a tua contribuição nesse sentido ela é super válida, porque a presença terapêutica, o Colin Lee estava ali. Naquele momento, o Francis estava tocando para o terapeuta dele também, como parte do triângulo. Né? A Lisa está rindo porque eu dei um exemplo uma vez. Então, a estereotipia do musicoterapeuta músico-centrado. A criança tem uma crise no ônibus e a gente vai orientar a mãe para... Vamos sentar direito na cadeira do ônibus. Vamos sentar direito na cadeira do ônibus, senão o cobrador não vai gostar. Absurdo, né? Então, a música, o que é a musicoterapia músico-centrada, né? Então, o que é a atitude músico-centrada? É a gente estar engajado. Eu não posso falar em improvisação, porque aí um terapeuta de IAM não entra tanto nisso, mas a gente está preparado para o aqui e agora, de todo o potencial, e aí eu quero, agora nós vamos terminando, Gregório. Zucker Kandel e Steiner, né? Sim. Eu falei isso para vocês, porque agora nós vamos ter as duas próximas lives, eu e o Gregório vamos detalhar os 3 grandes livros de Zucker Kandel, vamos detalhar, para deixar todo mundo afiado. Tu fez essa carinha porque o The Sense of Music não vai entrar? Não, porque detalhar esses 3 livros, André, bom. 2 horas que seja... Tá bom. Não, tá. É uma epopeia, assim, de fôlego, né? Tá bem. Não, pontos centrais que a gente considere para deixar todo mundo afiado, para daí na live número 12 com Marcelo Petralha, a gente poder aprofundar ainda mais alguns temas, né? E um dos temas que eu já adianto que nós vamos aprofundar é a vida da música. Tem que entender isto. A gente está na live 9.
Tem que entender isso, senão a gente não aprofunda Lord of Robbins, nem J.M. e nem musicoterapia músico-centrada. Se é algo que eu acho que a gente tem que fazer, Gregório, na formação músico-centrada, é a partir das vivências se perceber a entidade, se perceber a força dos intervalos, a força dinâmica, a vida Sim. dos intervalos e da música. Aí todo mundo pode entrar, então, numa literatura como Healing Heritage, por exemplo. Né? Sim. Isso vai ser muito bonito. Um unfolding no musicoterapeuta. Senão ele não faz unfolding nos outros, que nem um psicanalista. Sim. Ou o psicanalista vai para o divã, mas eu não quero ir. Então tu não vai fazer formação em psicanálise, é obrigatório. Se tu não for para o divã te abrir para a psicanálise, tu não vai nunca poder ser psicanalista, porque tu vai pretender fazer no outro isso, a partir da tua escuta. Sim. É a mesma coisa na musicoterapia, senão nós vamos ser, em grande parte, psicólogos, tocadores de violão. Mas aqui veja, conosco, né? No JIM, na formação de JIM, que é uma musicoterapia receptiva, o musicoterapeuta tem a obrigação digamos assim, simplificando, de colocar a música certa para o paciente ouvir. Então ele não precisa ser um grande improvisador, ele não precisa conhecer muito de música. Exato. Só que a formação de AM é exigentíssima no conhecimento musical. Então não tem essa de que sem música dá para fazer. Nem musicoterapia e nem musicoterapia músico-centrada. Perfeito. Então acho que tem aí uma base de conhecimento das forças das notas. E é uma coisa que o Egan levanta, que é interessante, que tanto o Paul Nordhoff quanto a Helen Bonny citam a mesma frase do Zuckerkandl, sem terem se conhecido, né? Que é tons musicais são condutores de forças. Ouvir música significa ouvir uma ação de forças. Nós já lemos isso lá no Healing Heritage, citação do Paul Nordhoff. Exploração 4. Exploração 4. E no texto da Helen Bonny, que funda o JIM, também ela cita exatamente o mesmo trecho. Quer dizer, as duas monografias. Aí está um centro nervoso importantíssimo da visão musical do músico-centramento. Exato, exato. Ouvir música é ouvir uma ação de forças. Outro Zuckerkandl, quando se ouve música, não se ouve música, se ouve na música. Na música, sim. Aí, por exemplo, é nevrálgico, usando o teu termo, nevrálgico, é central, porque senão não se entende. É muito bonitinho ouvir a Nordhoff falar being in and with. Esteja na e com. Bonito falar isso. Tu sai com isso impresso na tua cabeça. Mas sem entender Zuckerkandl, tu não sabe o que é isso. Não. Estar na é perceber dela, é perceber das forças dinâmicas. Esse é o ponto. E Martinha? E entender música em musicoterapia é entender justamente esse estar na música. Exato. Mais e aí... Diga. Não, você vai dizer mais do que a habilidade musical. E aí, concordo, é a atitude e a escuta, o tipo de escuta. Eu quero deixar bem claro, nós não somos melhores ou mais eficientes que TO, que psicólogo. Falamos muito sobre isso na live anterior. O que eu quero, que sempre foi minha luta e conseguir contribuir para isso, é ter achado uma identidade do musicoterapeuta, que é nessa tecla que a gente bate muito. E a identidade está justamente no nosso entendimento, ou um dos caminhos, nós percebermos música com uma presença que é diferente da presença que escuta, percebe e tem um psicólogo que toca violão, um TO que canta. É diferente o uso. E um psicólogo pode cantar, deve, com criança, eu recomendo. Um fonoaudiólogo, é óbvio. Agora, o fonoaudiólogo que canta, ele é musicoterapeuta? Não. Por que aí vários fonoaudiólogos na década de 90, se sou eu um fonoaudiólogo, é óbvio. Porque eu estou ouvindo só coisas que eu faço. Todo mundo canta para a madre e o bebê.
Então, eu também sou musicoterapeuta, é óbvio. Porque o fono, o TO, psicólogo, psiquiatra entendem de La Madre del Bebê. E se tu canta, se tu toca piano, na década de 90 tu era musicoterapeuta. Que isso, entende? Assim, fomos, né? Fomos. Tá. Gregório, então a gente tem um tempinho ainda. Gary pergunta para Verne, o que o Paul te ensinou? Porque, repito, ela foi supervisionada. Vou devagarinho. Paul me mostrou como música é um evento. Olha isso. Da onde? Exploração 4. Me surpreende que o Tom Ness tenha me dito que o Paul não falava muito de Zuckerkandl. Ela começa dizendo Zuckerkandl. Paul me mostrou, é o que a gente quer fazer na formação músico-centrada. Valeu, Paul Nordorf. Paul me mostrou como música é um evento. É perfeito. Ponto. Mostrou-me como tudo ocorre na música. 2 pontos. É o que eu e tu estamos falando. Comunicação, relação, expressividade, tudo na música. E experienciado nela. Não com ela intermediária. Experienciado nela. Então, o Bruxa, ao meu ver, não captou isso para escrever a contribuição desse livro. Porque, repito, tudo isso, comunicação, relação, expressão, experienciado na música. E tá aí o being in, na música e com a música. Dá para entender Nordorf Robbins agora, galera? Não é ferramenta, não é meio para a relação, ela está com a relação. E ela contribui com a relação. Porém, Gregório falou algo que é muito provocador. Terapeuta tem musicalidade, paciente tem musicalidade, e a música do terapeuta e do paciente tem musicalidade. Gregório. Palmas. Claro, claro. Sim. Claro. Sim. Ela tem vida, ela tem musicalidade. Tanto quanto terapeuta e paciente. Ou não faria sentido todo o resto que a gente está falando, André. E que o Paul falou e que o Zucker falou. A conclusão natural é essa. Que os três contêm musicalidade, são ações da musicalidade por igual, os três. Perfeito. Gregório... Oi, fala. Isso é o músico-centramento, que a gente intitulou essa live. Sim. Isso é o músico-centramento. Com o Terry vai ser um pouco diferente a aplicação, com Ana vai ser um pouco diferente, com Francis foi um pouco diferente, com os meus pacientes, cada um é de um jeito, porque as pessoas não são iguais, a Condition Child não é igual. Gary Elsdon, sobre Edward. Tu, como músico-terapeuta, para o Elsdon, não existe músico-terapeuta que não seja músico-terapeuta. Entende como musical tudo que o paciente está expressando, também o J.M. Então, o terapeuta, o paciente, de novo, o terapeuta, o paciente, o comportamento, se tu quer pensar em comportamento, o Condition Child, entram no círculo do musicing. Para quem não sabe, o musicing é um termo da filosofia da música também, que o Eigen usa muito, não à toa esses dois terapeutas estão usando, é a ação de um fazer terapêutico musical. A maneira como tu respondes para o paciente é o desenho, Music Child, do retrato musical daquela pessoa. Music Child andou mais. Eu espero, nós estamos terminando a live 9, eu espero que agora tudo esteja mais assimilado. Repito, entraremos então live 10 e 11, Zuckerkandl, eu e o Greg. Live 12, o Gregório vai estar na Bahia. E aí eu vou receber, o Gregório abriu um espaço na cadeira dele. Nós vamos receber como convidados, eu e ele convidando, Marcelo Petralha, com muita satisfação. Vai ser bacana, acho que a gente vai estar bem afiado. Não percam o Zuckerkandl, então. Gregório, o que tu quer falar? Que eu vou estar assistindo desde a Bahia a live tua com o Marcelo. Tá. Feliz da vida.
Claro, ver claro. vocês dois juntos. Eu acho que vai ser muito legal. Acho que vai ser muito legal. E agradecer a Juliana Carvalho, que muito a Juliana me falava do Marcelo, e tu também. E agradecer mais uma vez o Marcelo pela. Ele está de férias agora, depois a gente, no começo de agosto, a gente vai voltar a bater papo para a gente chegar bem aqui para a live. O Marcelo conhece muito Zuckerkandl e muito Steiner. E eu tenho questões principalmente com o Steiner. Mas eu já adianto, muito bacana, que o Marcelo diz que tem uma geração mais moderna, traduzindo de uma forma mais coerente a proposta de Steiner. Estou louco para conhecer também. Valeu, Ju. Valeu, Ju. Muito bacana. Eu acho que vai ser muito legal. Gente, beijo, Greg. Beijo, André. Beijo para todos. Até a semana.